glorificamos eternamente, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Aparentemente teve alguma interrupção no Face aí, mas tá ok agora, né? Se alguém puder dar um feedback aí. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 4. Romanos 4. A transmissão pelo Instagram, quando encerrar, vai iniciar uma nova. Então, quem estiver acompanhando pelo Instagram, o Instagram tem limite de tempo, hein? Se encerrar, pode procurar um novo link. E está sendo transmitido pelo Facebook também. Romanos 4. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 4, verso 1. Eu estou lendo na nova versão Almeida. Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aí eu vou pedir aos irmãos para abrirem em Tiago. Na carta de Tiago, nós lemos hoje, pela manhã, uma parte do capítulo 1, onde Tiago falava de sabedoria. Quem quer sabedoria, que peça a Deus. E peça com fé. Agora nós vamos em Tiago 2, do verso 20 ao verso 24. Diz assim, de novo na Nova Almeida atualizada. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aí no verso 24,
verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. Ora, por que eu levantei Tiago aqui? Porque um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, sempre que nós lemos um texto, nós devemos contextualizar esse texto. E também porque muitas pessoas têm dificuldade em conciliar o que Tiago fala com o que Paulo fala. E eu acho que a gente chegou num ponto que já dá para entender nessa altura da exposição da carta aos Romanos, como que Tiago fala a mesma coisa que Paulo fala. Acredito que nós já atingimos esse nível de maturidade. Nesse ponto, nesse momento, basta dizermos que Paulo está falando a mesma coisa que Tiago, apesar de não parecer, porque eles falam para públicos diferentes. E essa é a questão. Se eu vou escrever uma carta para um público que eu sei que é um clube de futebol e eu tenho uma mensagem que eu quero expor, eu posso usar elementos do futebol para fazer a exposição da minha mensagem, para que aquele povo entenda daquela forma. Se, por outro lado, eu vou escrever uma carta para um grupo que eu sei que faz parte de uma orquestra sinfônica, eu posso usar elementos da música para fazer com que aquele povo entenda a minha mensagem. A minha mensagem se torna intacta, mas a maneira como eu entrego vai modificar para o pessoal do futebol, quando eu usar a linguagem do futebol, e para o pessoal da música, quando eu usar a linguagem da música. Quem fez isso no Brasil foi Olavo Bilac, quando ele escreveu A Defesa Nacional. Eu estava lendo esse livro e eu percebi que esse livro ele é um apanhado de cartas que Olavo Bilac escreve para vários grupos diferentes, né? Ele escreve para os estudantes de medicina, para os estudantes de direito, ele escreve para os letrados de Portugal. E cada grupo, você vê que ele fala com propriedade a linguagem daquele grupo. O Olavo Bilac, ele tinha, né, esse domínio da linguagem. Ele sabia falar a língua dos magistrados, a língua dos médicos e a língua dos letrados, do pessoal das artes em Portugal. E aí ele invocava os termos técnicos quando eles eram necessários. Mas a mensagem dele não mudou. A mensagem dele era uma só. Ele queria convocar esses grupos representantes da sociedade que entendesse que naquele momento de transição do Brasil de uma monarquia para uma república, que eles entendessem um dever cívico de patriotismo e serviço militar. A mensagem dele basicamente era: onde houver um cidadão, ali também haverá um soldado. Mas é interessante, ao ler Olavo Bilac, que a linguagem de abordagem ela é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente em cada carta que ele escreve. Mas a mensagem dele é a mesma. Então,
Então, quando a gente analisa Paulo e Tiago, a gente deve analisar nessa luz. Eles estão falando a mesma coisa, mas para públicos diferentes. Tiago fala para os judeus, enquanto Paulo fala para os gentios. A mensagem é a mesma, o linguajar não. Então, quando nós lemos Paulo e Tiago, a gente tende a entrar em confronto, se a gente não entender isso. Mas tenham em mente que Paulo e Tiago falam a mesmíssima coisa. A mensagem deles não muda, e é o Evangelho de Cristo. Paulo diz que a justificação é pela fé, mediante a graça. E Tiago diz que a justificação é por obras e não somente pela fé. Parece que eles estão falando coisas diferentes, mas não estão. Eles estão falando a mesma coisa. É que os destinatários daquelas cartas entendiam a mensagem de cada autor e era a mesma mensagem, o Evangelho da cruz de Cristo. Agora, talvez um destinatário de uma carta leia outra carta, ele vai ter conflitos. Pegando o nosso exemplo do futebol e dos músicos, talvez se os músicos não estiverem, não conhecerem a linguagem do futebol, quando você começa a usar termos como escanteio, impedido, lateral, né, cruzar, talvez eles não vão entender a mensagem, ao passo que eles entenderam quando eles leram, quando você usou termos musicais. Então, a princípio entendamos que essa é a questão. Se você acha que eles estão falando coisas diferentes, eles não estão. É você que não está entendendo a linguagem que cada um está usando. Então vamos desdobrar essas linguagens, né? Normalmente, uma pessoa não acostumada com a sã doutrina, ela tem mais dificuldade de entender Tiago que entender Paulo. Apesar de Paulo parecer mais difícil de ser entendido. Eu já explico por que eu falo isso. Porque nós, que não somos judeus, quando a gente lê Paulo, se você nunca teve contato com a sã doutrina, você fala, não entendi nada do que ele falou. E isso é ótimo. Agora, quando você lê Tiago, você acha que você entendeu. E isso é péssimo. Porque você tem uma falsa sensação de que você entendeu o que ele está falando. Já Paulo não. Paulo você fala, muito complicado o que ele está falando. E Tiago parece que é fácil. No entanto, isso não é verdade. Tiago era um sábio. No início da carta dele, ele fala, quem quer sabedoria, peça a Deus, peça com fé. Então, Tiago era um sábio que falava coisas sábias. A carta de Tiago é uma carta sapiencial. As pessoas às vezes não param para pensar nisso. Você deve ler Tiago com essa ótica. É um escrito de sabedoria, como Provérbios. Sabedoria. Logo, exige sabedoria para entender. Né? Por isso eu acho Tiago mais difícil. Assim como Provérbios. Você pode ler Provérbios e achar que entendeu. Sem pedir auxílio do alto, a sabedoria que vem pela fé. E muitos fazem. A gente vê em instituições, eu não vou citar nomes, eles usando e abusando do livro de Provérbios
acham que entendem. E é aí onde mora o perigo. Achar que entendeu. E isso acontece com a carta de Tiago. Por isso eu acho Tiago mais difícil do que Paulo, nesse sentido. Então, Salomão está para Tiago, assim como Apolo está para Paulo. Tiago é um sábio meio sapiencial e Paulo é um sábio erudito, né? São classes de sabedorias diferentes. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eles estão falando com públicos diferentes. E isso deve ser levado em consideração na hora de construir a nossa doutrina ou teologia sistemática, né? Para quem ele está falando e o que significa isso que ele está falando quando ele fala para esse público. Pois bem, são povos diferentes, judeus e gentios. Se a gente pegar um exemplo, Brasil e Portugal, que falam a mesma língua, você tem diferenças culturais, né? Pode pegar vários exemplos, mas, por exemplo, pequeno almoço. Se um português convidar um brasileiro para um pequeno almoço, ele deve achar que é alguma coisa, né? Uma entrada do almoço, um almoço menorzinho, não sei. Ele não vai entender que ele está sendo convidado para o café da manhã. E olha que nós estamos falando de culturas extremamente íntimas. Uma cultura gerou a outra, né? E você já tem aí uma dificuldade de comunicação, porque você usou um termo que para um significa uma coisa e para outro significa outra coisa. Pequeno almoço. Percebem? Agora você imagina a diferença de gregos e judeus. Os judeus eram semitas, descendentes da linhagem de Sem, desde Noé. Os gregos são da linhagem de Jafé. Então, povos totalmente diferentes, com culturas totalmente diferentes. Logo, quando você vai abordar, estou pegando o grego, porque Paulo toma o grego o tempo todo em Romanos, fazendo referência aos gentios, né? Então estou pegando o exemplo do grego, mostrando a diferença que há na cultura do grego para a cultura do judeu. É totalmente diferente, tudo é diferente, o modo de pensar é diferente, as ideias são diferentes, os pressupostos são diferentes, a epistemologia é diferente. Então, você tem que entender essa diferença. Você tem que inteligir essa diferença. Interlegere. Então, meus amados, tendo isso em mente, se você entendeu, lendo esse texto de Romanos 4, que nós lemos de forma isolada, se você entende que para ser salvo, você não precisa de santidade, que é o que Tiago chama de obras. O que Paulo chama de obras não é isso. E aí é que mora as diferenças. Se você entende que para ser salvo não precisa de santidade, você entende errado. Você está entendendo Paulo errado. E essa era a preocupação de Pedro, que era judeu. Ele falou que Paulo falava coisas difíceis nesse sentido. Não difíceis intelectualmente falando, mas coisas difíceis da ótica do judeu, né? Justificação pela graça mediante a fé, que os indoutos distorciam para a sua própria perdição. Ou seja, aquelas pessoas que queriam abusar da graça, achar que porque a salvação pela graça, eu não
eu não preciso obedecer os mandamentos ou a lei de Deus, né? Quem pensa assim e faz assim, faz para a sua própria perdição. Essa era a advertência de Pedro. Então, de fato, se você entende Romanos 4 dessa forma, você está entendendo fora de contexto. Porque o próprio Paulo não explica assim. Paulo coloca os pingos nos is. Eu não precisava invocar Tiago para colocar um contexto a Paulo, porque o próprio Paulo faz exposição do contexto. Igual nós viemos caminhando até aqui, até chegarmos em Romanos 4, nós sabemos muito bem o que Paulo está falando. Mas eu peguei Tiago justamente para provocar, tirar essa pedra de tropeço do caminho. Porque muitas pessoas caem no engodo de achar que Tiago está contradizendo Paulo. Lutero teve essas dificuldades. Queria até excluir a carta de Tiago do cano. Depois que entendeu, depois que foi iluminado por Deus, revogou essa ideia e manteve a carta de Tiago no cano. Porque, afinal de contas, se Tiago estivesse falando o que muitos dizem que ele está falando, que a salvação é por obras, ele não estaria em nada em harmonia com, não é com Paulo, é com o restante das Escrituras. Logo, Tiago não está falando isso, que a salvação é por obras. Se você entendeu isso, você entendeu errado. E é preciso rever esse entendimento. E esse é o intuito dessa exposição. Né? Pois bem, a salvação, ela é um conjunto de coisas. Quando Paulo fala de justificação, ele está falando de uma parte desse conjunto de coisas. Notem, quem foi eleito é regenerado. Quem foi regenerado é chamado e escolhido. Não só chamado, como chamado e escolhido. Ou seja, chamado eficazmente. Quem é chamado recebe a fé da parte de Deus. Essa fé operosa que Tiago tanto fala. E recebendo a fé, entende o próprio pecado, a própria condição de decadência, a própria depravação, a própria necessidade da justiça de Cristo, porque não tem justiça própria, entende que precisa se arrepender de seus pecados, e através dessa fé, se arrepende e obedece. E nesse ato de obediência, é justificado. E é aqui que está a questão. Quando Paulo fala que nós somos justificados pela graça mediante a fé, é que ao exercermos a fé, num ato de obediência, num ato de arrependimento, produzimos frutos. A fé frutífera da qual Tiago está falando. João Batista também falou. Quando os judeus, fariseus, tentaram chegar até ele, porque eles eram descendentes de Abraão, e Abraão está em questão aqui, tanto para Paulo quanto para Tiago, ele falou, parem de dizer que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Produzam fruto digno de arrependimento. E quem que frutifica? Se não é o próprio Deus. Essa obra de frutificar também é de Deus. E Paulo vai falar disso. Só que quando Paulo fala de justificação, ele não está excluindo as obras. Ele está dizendo o processo. Quando Paulo fala de justificação,
ele está usando essa palavra de uma forma. E Tiago está usando essa palavra de outra forma. É preciso entender isso. Assim como quando fala de obras, ele usa de uma forma e Tiago de outra. Né? Qual é a conotação de obras para Paulo? Qual a conotação de obras para Tiago? Faça essa pergunta. Né? Vejam o que Paulo nos ensina. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Que poder é esse? Esse poder é o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse poder é o poder que Jesus falou. Ficai em Jerusalém até que vocês recebam poder do alto. Esse poder é a descida do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Esse poder é a própria habitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Esse poder é a palavra de Deus habitando em nós. Esse poder é o Espírito Santo de Deus em nós. Esse poder é a obra de Cristo, a obediência passiva e ativa, a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Tudo isso num pacote chamado, que vem por meio da fé em nós. Esse poder é a regeneração. Olha como essa palavra está carregada de significados na teologia de Paulo. Né? Então, o evangelho que não deixa ele na mão, por assim dizer, usando a nossa expressão, Paulo pregou esse evangelho por muitos lugares e ele viu com os próprios olhos as pessoas recebendo sabedoria, as pessoas mudando de vida, mudando de atitude. É por isso que ele fala, o evangelho nunca me envergonhou. Todo lugar onde eu preguei teve transformação. Eu vi a transformação das pessoas. Eu estou parafraseando Paulo. Então ele fala, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando Paulo fala salvação aqui, ele não está falando só justificação. Ele está falando todo esse processo. Eleição, chamado, justificação, santificação, perseverança. De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Como? De fé em fé. Você recebe fé, é justificado, recebe fé, obedece, e recebe fé, mortifica a carne, recebe fé, persevera, e recebe fé, é renovado, recebe fé, e vai obedecendo, até o dia que o Senhor te recolhe, ou até o dia do retorno do nosso Senhor. Então veja que, quando Paulo fala que a justificação é pela graça mediante a fé, ele não está falando isso do azul, do nada. Ele primeiro, ele estabelece todo o seu raciocínio e toda a sua teologia, para depois ele chegar em Romanos 4 e falar aquilo. Se você ler Romanos 4 no início, fora do contexto, você vai entender errado Paulo. Né? Notem em Hebreus 12, 14, não precisa abrir, eu vou citar uma série de versículos, podem ficar em Romanos. Hebreus 12, 14, diz o seguinte: procurem viver em paz com todos os homens e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação faz parte da salvação. Quando nós dizemos que o homem é justificado pela graça mediante a fé, e nós já vamos explicar o que isso quer dizer, nós não estamos excluindo a santificação. A santificação também é mediante a fé, também é uma obra de Deus, também não depende de mim, também depende do Senhor, e nós vamos explicar isso daqui.
Mas quando a gente está falando de justificação, a gente está falando de um princípio. Uma palavra que significa algo. E é preciso entender o que Paulo está falando, para você também não se perder na teologia de Paulo. Outro versículo, esse de Paulo, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo falando de obediência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, olha o que Paulo está falando. Desenvolvam a salvação de vocês. Então, aparentemente, salvação para Paulo não é a mesma coisa que justificação. Salvação é o processo redentivo. É toda a redenção, é toda a sua caminhada, é toda a sua vida com Deus. Você está sendo salvo todos os dias da vida. Justificação é um ponto. É lá atrás, quando Deus te justifica, ponto. Isso é irrevogável. Mas agora, se você de fato foi justificado, e Paulo vai questionar isso em Romanos 8, se você de fato está na fé, você recebeu o Espírito, esse poder de Deus. E se você tem esse poder de Deus, você vai ser operoso na fé. Você vai inclinar para esse Espírito. Paulo vai argumentar isso lá em Romanos 8. Né? Então, não há nenhum escândalo em nós lermos, desenvolva a vossa salvação. Assim como não há nenhum escândalo em a gente ler o que Tiago falou. Desde que você entenda o que está sendo dito. Né? Desenvolver a nossa salvação. E aí em seguida ele fala, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Então, Deus te dá fé para que você seja iluminado, para que você enxergue a Cristo, quem eu li aqui em Isaías 53, onde o profeta falou que não havia nele beleza alguma para que nós o desejássemos, mas Deus, através do seu Espírito, faz você enxergar e desejar Jesus Cristo. Então ele efetua, ele faz em vocês tanto querer, tanto desejar a Cristo, como obedecer a Cristo. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Paulo está falando aqui, portanto, desenvolvam a vossa fé. Mas ele de maneira alguma fala que isso é uma obra nossa. Nós somos inúteis nisso. Né? Nós temos que descansar isso em Cristo. E buscar a Deus em prantos, em choro, em súplicas, em arrependimento, para que nós exercitemos a nossa fé, para que nós entendamos que estamos nessa fé. Né? Que não seja uma fé sentimental, de um arrepio, mas uma fé que é palpável, que consegue ser testada, porque a Bíblia nos exorta a testar-nos se nós estamos de fato nessa fé. Então essa fé ela é operosa, ela é frutífera. Então ela nos faz mortificar a nossa carne, nos santificar, nos negarmos a nós mesmos para seguir a Cristo. Né? Então o texto clássico, Efésios 2, do 8 ao 10. As pessoas geralmente leem o 8 e o 9 e param. E esquecem de ler o 10. Paulo não deixa brecha. Paulo fecha as questões. Então, quando você cita Efésios 2, 8 e 9, e não cita o 10, você está citando um texto fora de contexto. Vejam o que diz Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Olha o 10, nós somos feitura dele, ele nos faz, ele nos refaz, ele nos recria, ele planta o Espírito de Deus em nós.
Nós somos feitura dele, ele nos devolve a imagem de Deus íntegra, que é a imagem do seu Filho. Continuando a leitura. Pois somos feitura dele, criados em Cristo. Nós somos criados novamente. É isso que quer dizer nova criatura. Nós nascemos de novo. Criados em Cristo para boas obras. Olha a finalidade de nós sermos criados em Cristo. Olha a finalidade de Deus nos recriar. Olha a finalidade de Deus nos refazer para que nós andemos em boas obras. Só que, continuando aqui a leitura, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus, quando Ele nos elege, quando Ele decreta a nossa salvação, Ele também decreta as obras que nós vamos andar. Então, olha como Paulo não deixa ponta solta. Não deixa. Né? Nós somos criados em Cristo. É Deus quem faz isso. Né? Toda obra, ela é de Deus. Isso está no mesmo contexto, quando ele fala, porque vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele não está falando de justificação. Ele está falando de salvação. É o conjunto. Não é só a justificação. Todo o conjunto, justificação, arrependimento, obediência, santificação, mortificação da carne, perseverança na fé, todo o conjunto é dom de Deus, todo o conjunto não vem de nós, para que nós não nos gloriemos diante de Deus. Ninguém pode se gloriar diante de Deus por obras. Por isso que não é cabível você ler Tiago, como se Tiago estivesse falando que as pessoas são justificadas por obras. Isso não é cabível na Escritura. Você está lendo Tiago errado. Você precisa ler Tiago da forma correta. Nem leia Paulo errado. Leia Paulo da forma correta. Então, Paulo diz justificação sem obras, e Tiago diz justificação pelas obras da lei. Eu acho que até aqui já ficou um pouco mais claro, né? Quando fala justificação, não está falando a mesma coisa, e já entendemos que justificação é diferente de santificação, de salvação. Justificação é parte da salvação. Salvação é um todo mais complexo, né? Então, vamos entender de que forma os dois usam o termo justificação. Se precisar que eu dê uma pausa, você fala. Vamos entender, Paulo, quando fala de justificação, resumidamente, ele usa o termo de uma forma forense, que remete a foro, a corte de tribunal. Ele está falando de um veredicto. Ele está falando de uma decisão judicial. E quando Tiago usa o termo justificação, ele está falando de um empiricismo. Ele está falando de uma evidência. Uma coisa que é empírica, que é evidente. E nós vamos entender isso na Bíblia. Porque Bíblia explica a Bíblia. Bíblia interpreta a Bíblia. Nós partimos dos textos mais claros para entendermos os mais obscuros. Dá uma pausa? Vou dar uma pausa por causa do Instagram.
Glória a Deus. Amém. Continuando. Então, resumindo, justificação para Paulo é termo forense, de justiça, de judicial, de corte. Justificação para Tiago é empiricismo, é algo empírico, algo evidente. Agora, Tiago fala as mesmas coisas que Paulo fala, mas de forma diferente. Olhem, por exemplo, o verso 21 de Tiago 1. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele está falando a mesma coisa que Paulo. Ele está usando termos diferentes. Tiago entende que Deus imputa um novo querer, um novo desejo, um nascer de novo, uma nova criação, que ele chama de a palavra de Deus implantada, colocada em vós. Ora, o que é a palavra de Deus, senão o Logos, senão o Senhor Jesus Cristo, senão a obra de Cristo já mencionada, senão o próprio Espírito de Deus, o Espírito da regeneração, o Espírito da santificação. Então veja, não tem distoância, há uma harmonia, os termos são diferentes. Tiago também ensina o conceito de justificação pela graça mediante a fé. Ele também ensina. Ele acabou de dizer que a palavra imputada, ela é poderosa para salvar. Ele acabou de dizer isso. Ele acabou de confessar a mesma doutrina de Paulo. Amados, justificação para Tiago, como eu disse, tem uma conotação de evidência. E para Paulo, uma conotação de tribunal. Vamos ver alguns exemplos disso nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, vejam o sentido de justificação usado por Tiago em Mateus 11, versos 18 e 19. Aqui é a mesma palavra no grego, tanto usada por Paulo quanto usada por Tiago. Nós estamos pesquisando a mesma palavra. Justificação. Diz assim, Jesus falando: pois veio João, quem não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Aí veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aí Jesus completa, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Sabedoria de quem? Do Filho do Homem, de Jesus. A sabedoria é justificada pelas obras. Olha como que Jesus usa essa palavra justificação, no mesmo sentido de Tiago. Não é um termo forense, é um termo de evidência. O que Jesus está dizendo é que a sabedoria de Jesus é evidenciada pelas obras de Jesus. E o termo que ele escolheu foi justificação. Justificada, no caso. Né? É a mesma palavra no grego. Ela só não traz essa conotação de tribunal, de veredito de um juiz, como Paulo usa a palavra. Né? Então aqui a gente vê um uso de empiricismo dessa palavra.
Outro exemplo está em Mateus 12, verso 37. Diz assim: porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Ora, as suas palavras vão evidenciar algo em você, né? Aqui talvez o sentido seja até ambíguo, até duplo. Mas eu apostaria mais no sentido de evidência. As suas palavras evidenciam, assim como um fruto evidencia a árvore. Você conhece a árvore pelo fruto. Vamos a outro exemplo. Lucas 7, 29. Todo o povo que o ouviu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Olha aqui, reconheceram a justiça de Deus. É assim que está traduzida para nós, mas o termo é o mesmo. Eu poderia falar aqui, justificaram a Deus. E o que é esse justificar, ou esse reconhecer, como foi muito bem traduzido? É você apontar uma evidência. Eu vejo as obras de justiça e eu digo, é justo. Só que isso é dito fora do tribunal e não dentro do tribunal, como Paulo defende. É uma justificação, é uma constatação, por isso que eu falei de empiricismo, porque você constata, né? É uma constatação da justiça. Os homens não podem justificar a Deus da forma que Paulo usa a palavra justificação. Não tem como. Quem é um homem para declarar Deus como justo, no sentido de tribunal, no sentido de veredito, no sentido forense? Não faz o menor sentido. Mas o homem pode declarar Deus como justo no sentido de observação. E eles declararam Jesus, a justiça de Deus, quando observaram. E eles justificaram a Deus. Se eu não me engano, a Almeida Corrigida traz até o termo, justificaram a Deus. Né? Mas aqui, muito bem traduzido, reconheceram a justiça de Deus. Então percebam que o termo justificação nem sempre tem essa aplicação forense que Paulo usa. Outro exemplo, Lucas 16, 15. Mas Jesus lhes disse, vocês, os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então as pessoas aqui estavam tentando se justificar, se autodeclararem justas pelas próprias obras diante dos homens. Eu posso enganar os homens, mas Deus conhece o coração. E no mesmo verso, Jesus diz que o que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Então, não há como um homem se justificar a si mesmo por obras. Então, você não pode entender Tiago como Tiago falando que você pode ser justificado pelas obras. Se você está tendo essa leitura de Tiago, você está tendo uma leitura errada. Deus não reconhece a obra dos homens. Acabou de dizer, é abominável diante de Deus. Não há justiça no homem. O homem não pode se gloriar diante de Deus. Deus jamais permitiria isso. Deus não divide a sua glória. A razão de nós sermos salvos é a glória de Deus. É a glória de Jesus. Deus não vai mudar isso. Deus não vai dividir isso. Portanto, nós não podemos apresentar obras diante de Deus. Esse é o Evangelho. A Bíblia é sobre isso. A Bíblia fala disso. Da nossa insuficiência. E da suficiência de Cristo. Bom, Paulo
e Tiago, como eu disse, eles estão em harmonia quanto ao conceito de justificação pela graça mediante a fé. Vamos ver o que Tiago diz, né? Quando ele fala, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. O que será que ele está dizendo aqui? Bom, como eu disse, ele não está falando numa linguagem de tribunal, né? Isso já foi exposto, né? Ele está dizendo que a pessoa que tem fé, ela demonstra, ela faz essa fé ser evidenciada, constatada. Por isso que eu falei que o termo que Tiago usa é empírico, é um termo de observação. Então, se você tem fé, você tem que ter obras. Nós acabamos de ler Efésios 2, 8, 9 e 10. A salvação é pela graça mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ele nos criou, somos feitura dele, para que nós andássemos em boas obras. Não tem nenhuma contradição aqui, apenas um paradoxo. Paradoxo é uma aparente contradição. Paradoxo porque nós temos limitações de linguagem, limitações de entender o que está sendo dito para um e o que está sendo dito para outro. Por isso temos dificuldade de entender certos textos. Se não fizermos como Tiago instrui no início de sua carta, peça sabedoria a Deus, peça com fé, em nada duvidando, porque Ele dá a todos de forma gratuita. Então, meus amados, quando Tiago diz o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, ele não está dizendo que a obra humana justifica. Obra, para Tiago, aqui é santificação. Não é obras que o homem apresenta diante de Deus no tribunal de Deus. Tiago não está tratando desse assunto de tribunal, de justificação. Ele está falando de vida cristã. Então, se você que diz que você está em Cristo, você tem que ter fruto. Ora, Paulo não fala a mesma coisa? Em Efésios? O fruto do Espírito? Não tem distância. Eles falam a mesma coisa, com um linguajar diferente. Eles estão em harmonia perfeita. Romanos 3:8 diz o seguinte: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Olha Paulo falando que isso é uma calúnia, afirmar que eles faziam isso ou que ele pregava isso. Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. Aí Paulo conclui, a condenação destes é justa. Romanos 6,15. E então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Tiago 1,14. Olha a harmonia desses dois. Tiago 1,14 vai dizer o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça.
quando esta o atrai e o seduz. Verso 15. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ora, não foi exatamente isso que Paulo falou sobre cobiça? Em Romanos 7, vou pegar um verso de Romanos 7. Romanos 7, 7 e o 8 também. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Eles estão falando a mesmíssima coisa. Se você está lendo diferente, você está lendo errado. Os dois estão falando que um fala para os judeus e outro fala para os gentios. Mas os dois estão falando que a lei é boa. Os dois estão falando que Deus não é Deus que nos mata, nem a lei, mas o nosso próprio pecado. Os dois estão falando que a lei avilta o pecado, ela toma a oportunidade do pecado. Só que Paulo fala numa linguagem e Tiago fala em outra. Tiago fala, ninguém diga que Deus está tentando, porque Deus é ninguém tenta. E Paulo vai dizer, a lei é pecado? De modo nenhum. Né? Deus não está tentando ninguém com sua lei. Deus não tenta ninguém. É isso que Tiago está argumentando. A lei de Deus, ela não é tentadora. O que faz você cobiçar quando você lê não cobiçarás, é a cobiça do seu coração. Eles estão falando a mesma coisa. Os dois argumentam que a lei avilta o pecado. Os dois argumentam que o homem é indesculpável diante de Deus. Eles só usam línguas diferentes. Só usam línguas diferentes. Para caminharmos para o final, eu quero encerrar com Gálatas. Gálatas 2, os versos 19 ao 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Está tudo sintetizado aqui. O querer, o efetuar, a salvação, a caminhada cristã, a justificação, o arrependimento, a obediência, a santidade, o mortificar da carne, a perseverança. Está tudo embutido. Tudo isso é obra de Deus. E se eu disser que essa obra é do homem, eu estou dizendo que Cristo morreu em vão. Eu estou anulando a obra de Cristo. Então, Paulo afirma o contrário, nós não anulamos a graça de Deus. E no próximo sermão, nós vamos fazer essa mesma leitura de Paulo, tentando fazer uma retrospectiva no capítulo 3. Principalmente quando ele faz aquela última pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma.
Antes, estabelecemos a lei pela fé. Por quê? Simples, porque a fé faz com que você obedeça à lei de Deus. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra possa frutificar no coração de cada um de vocês. Eu me despeço por aqui. Tenham uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, uma semana meditando na palavra de Deus, no querer de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus. Uma semana de renúncia do eu, uma semana de confissão de pecados, uma semana de confissão de insuficiência, uma semana de exaltação da pessoa de Cristo, para a glória de Deus Pai. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento em que o Senhor nos dá como presente o entendimento da Tua palavra, Deus. Essa obra também é Sua. Eu me anulo totalmente, ó Deus, porque é o Senhor quem faz todas as coisas. O Senhor é quem levanta as coisas fracas para confundir as sábias, as fortes, perdão, as coisas loucas para confundir as sábias. Pai, eu nada sou, a palavra é Tua, o povo é Teu, a graça é Tua, a salvação é Tua. Nós somos objetos, Pai, da Tua graça, nós somos objetos da Tua salvação, nós somos passivos. Toda a nossa agência, ela é mediante o Teu empoderamento, ó Deus. No que tange a nós somos nulos. Nada de nós mesmos é aprovado diante de Ti. Mas a obra de Cristo que está em nós, frutificando a cada dia, nos fazendo perseverar na presença de Cristo, na comunhão, na alegria da salvação, no partir do pão. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por tamanha graça. Muito obrigado por Cristo na cruz. Muito obrigado porque o Senhor moeu Cristo na cruz. Foi do Teu agrado. Muito obrigado porque o Senhor se alegrou com o fruto do Seu trabalho. Muito obrigado, Pai, por nos ter elegido desde antes da fundação do mundo. Muito obrigado por não nos ter abandonado. Muito obrigado por nos ter chamado dos cantos mais remotos dessa terra. Muito obrigado, Deus, porque em Sua soberania essa palavra sobrevive até hoje. Muito obrigado, Deus, porque em meio a tanto engodo, em meio a tanta enganação, em meio ao mundo tão corrupto, essa palavra permanece. Que, como disse Jesus, passarão céus e terra, mas a Tua palavra não passa, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito. Muito obrigado pela Tua eleição. Muito obrigado pelo Teu Filho. Muito obrigado por fazer parte do Teu povo. Bendito seja o Teu nome, eternamente. Glórias ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glórias ao nome de Jesus. Amém.